Em relação às recomendações sobre o solo usado para fabricar o tijolo, a NBR 10.833 estabelece que o solo para a fabricação do tijolo deve ter 100% do material passando na peneira de abertura 4,75 milímetros, que é aproximadamente a peneira de café, 10 a 50% de material passando na peneira 0,075 milímetros, que é a peneira mais fina que nós estamos trabalhando, e essas verificações devem ser realizadas por meio de um ensaio de peneiramento simplesmente. Entretanto, estudos práticos sugerem que o teor de argila no solo deve estar em torno de 10 a 20%. Isso só pode ser verificado pelo ensaio de sedimentação, que é opcional. Ele é calculado utilizando a densidade real dos grãos, que já foi obtida em ensaios anteriores. Os ensaios necessários para a determinação desses parâmetros serão vistos a seguir. O próximo teste, que vai ser descrito, é a determinação do tamanho dos grãos, que se chama a granulometria. O objetivo geral da granulometria é determinar as quantidades de areia, silt e argila daquela amostra de solo. Em termos de objetivos específicos, seria construir uma curva granulométrica do solo com o tamanho dos grãos a partir do processo de peneiramento e o processo de sedimentação. Em termos de materiais e equipamentos necessários para a granulometria do solo, na parte de peneiramento é necessário as peneiras de 2 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42 mm, 0,3 mm, 0,15 mm e 0,075 mm, uma estufa e uma balança de precisão. Para a parte de sedimentação, vão ser necessárias provetas graduadas de 1 litro, dispersor elétrico, vasilha de porcelana, a peneira de 0,075 mm, que seria a peneira 200, um densímetro, um termômetro, ambos calibrados, uma balança também de precisão e a água destilada. Em termos de preparação da amostra para a granulometria, deverão ser separados 2 kg de solo daquela quantidade previamente preparada. Esses 2 kg eles deverão ser novamente homogeneizados e quarteados, exatamente conforme foi descrito anteriormente. Desses 2 kg, vão se utilizar 200 gramas de solo, sendo que o resto vai ser armazenado separadamente. Esse solo armazenado poderá ser utilizado caso aconteça algum problema durante os procedimentos dos testes de granulometria. Após a secagem dessas 200 gramas de solo na estufa, ele deverá ser destorroado novamente, desta vez com almofariz e a mão de grau, e passado na peneira de 2 mm, que é a peneira 10. O solo que ficar retido na peneira 10 já estará pronto para a etapa seguinte e pode ser armazenado. O solo que passar pela peneira 10 deverá ser separado cerca de 70 gramas de material e colocado em 120 ml de solução de defloculante, que é o hexametafosfato de sódio, por 12 horas. Após decorrido esse tempo, a mistura deverá ser agitada por 10 minutos no dispersor elétrico. A mistura que foi realizada no dispersor elétrico deverá ser transferida para a proveta de 1 litro. Após essa transferência, ela deverá ser agitada por cerca de 1 minuto, e após esse término de 1 minuto, o densímetro deverá ser inserido com muito cuidado na proveta. A partir do momento que o densímetro foi inserido na proveta, deverão ser realizadas leituras da densidade, que são realizadas com densímetro, com tempos pré-determinados. Esses tempos variam de 30 segundos até 24 horas. Por exemplo, faz-se a primeira leitura com 30 segundos, a segunda com 1 minuto, depois a terceira com 2 minutos, e vai-se dobrando o tempo, ou seja, 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, e faz-se a última leitura com 24 horas. É muito importante controlar a temperatura do ambiente durante a realização desse ensaio. Então, nesse sentido, sugere-se utilizar um termômetro dentro da proveta com a mistura do solo. E a cada vez que a leitura for realizada, é importante que se faça a leitura da temperatura também.
Após esse procedimento, a mistura que está na proveta deverá ser transferida para uma peneira de 0,075 mm, que é a peneira 200. Esse procedimento deve ser realizado em um tanque com água corrente. Após essa transferência, deve-se utilizar essa água corrente para lavar a mistura em cima da peneira, de modo que passe pela peneira de malha 0,075 mm todo o solo que tem uma granulometria inferior a essa. Esse material que passar pela peneira deverá ser naturalmente descartado. O solo que ficou retido na peneira deverá ser transferido para uma bandeja e seco numa estufa por pelo menos 24 horas. Passadas 24 horas do solo na estufa, o solo deverá ser destorroado novamente com auxílio do almofariz e mão de grau, e essa massa de solo deve ser pesada. O próximo passo é transferir essa massa de solo para um conjunto de peneiras finas. Essas peneiras devem estar na seguinte ordem de cima para baixo: 1,2 mm, 0,6 mm, 0,42 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,15 mm e 0,075 mm. Não esquecer de colocar abaixo da peneira 0,075 mm o fundo. Esse conjunto de peneiras, com a massa de solo dentro, deverá ser agitado mecanicamente por até 15 minutos. Caso não se possua um agitador mecânico, essa agitação poderá ser feita manualmente também. Dessa forma, vai ser possível pesar a quantidade de solo que ficou retida em cada peneira.
termos de resultado do ensaio de granulometria, teremos 3 parcelas: a parcela do peneiramento grosso, a parcela do peneiramento fino e a parcela da sedimentação. Na parcela do peneiramento grosso, que é o material que ficou retido na peneira 10, que seria a peneira com abertura de 2 mm, teremos que a massa retida em cada peneira grossa dividido pela massa total seca, vezes 100, nos dará o percentual retido em cada peneira. Para obter o percentual que passa em cada peneira, é só subtrair de 100 esse valor encontrado anteriormente. Em termos de peneiramento fino, que seria o material entre as peneiras de 1,2 mm e 0,075 mm, teremos que a massa retida em cada peneira fina dividido pela massa seca do peneiramento fino, vezes 100, nos dará o percentual retido em cada peneira fina. E o percentual que passa em cada peneira fina será 100 menos o percentual retido. Em termos da sedimentação, que é o material que passou pela peneira 0,075 mm, utiliza-se a lei de Stokes como base para o cálculo. A lei de Stokes associa a velocidade de queda da partícula do solo ao seu diâmetro, e ela é função da massa específica real do grão, da massa específica da água e da viscosidade do fluido. Cabe ressaltar que para a construção da curva de granulometria existem 2 processos conforme a gente viu: o peneiramento e a sedimentação. O peneiramento vale para a porção de areia do solo. A sedimentação vale para a porção de silt e argila do solo. Por isso é muito importante obter a temperatura que o ensaio está sendo realizado.